Salve progressistas, eu sou o Clayson. A essa altura do campeonato você já deve saber que o Olavo de Carvalho está vindo ao Brasil, chega ao Brasil para fazer um atendimento médico. A gente sabe que o Olavo era um sujeito, sempre foi, né? Uma pessoa muito ativa nas redes sociais, sempre postando diariamente no Facebook, no Twitter, no seu canal, no YouTube, sempre fazendo vídeos. E de repente ele diminuiu muito as suas participações até ficar completamente, vamos colocar assim, silencioso, né? Sem participar nas suas redes sociais. As pessoas ficaram um pouco preocupadas porque o Olavo estava iniciando um curso, ele tinha feito inclusive um bom lançamento, com muita repercussão, havia uma quantidade razoável de alunos, e logo no primeiro dia, no dia de estreia do curso, ele não faz o lançamento, ele não faz a apresentação. Aí depois ele volta para dizer, olha, estive mal, passei pelo hospital, mas já estou melhor. Só que aí ele volta então ao hospital e volta a ser internado, e aí dessa vez ele fica praticamente ausente das redes sociais. A gente sabe que o Olavo de Carvalho é uma pessoa que suicidava, né? Ele se suicidava com o cigarro. Era uma coisa absurda a quantidade de cigarros que ele fumava, e ele não conseguia fazer um vídeo de 1 hora sem fumar 3, 4 cigarros. Então a gente conseguia imaginar a quantidade de cigarros que ele fumava. Era um sujeito que sempre dizia, não sei hoje como tá, né? Porque a resposta veio, mas ele sempre dizia que o cigarro não fazia mal, que ele conhecia pessoas que fumavam até 100 anos de idade, que o pigarro do cigarro era uma coisa normal, natural, porque ele também tossia muito. Ou seja, era um sujeito que lidava com o cigarro da forma com que lida com uma série de outras questões. Ele é um negacionista clássico, né? Ele atribui todas as questões principais no mundo em relação ao negacionismo. Só que negar os malefícios do cigarro é uma coisa que durou até a década de 60, 70 no máximo. Porque houve um determinado momento que foi colocado claramente que os estudos que apresentavam o cigarro como algo que não era nocivo, como algo que não fazia mal, eram estudos comprados pelas empresas, pelas grandes empresas fabricantes, né? Então, houve um determinado momento que até algumas, por exemplo, a Philip Morris, né? Uma fabricante de cigarro, ela foi processada por um processo milionário porque ela causou câncer a uma pessoa. Isso daí foi um debate muito grande nos Estados Unidos, e a partir dali foi uma sequência enorme de processos, e aí eles começaram a ter que admitir realmente que faz mal, e inclusive alguns desses processos eles foram ganhos exatamente por essa narrativa negacionista em relação aos malefícios do cigarro. O Olavo tem esse problema, né? Ele coloca as teorias negacionistas, mas ele muitas vezes não as revisa, mesmo quando são colocadas frente a uma realidade, como é o caso, por exemplo, dos fetos abortados na Pepsi, né? Ele viu que aquilo era uma grande mentira e depois ele fala, é uma hipérbole, é um exemplo. Ele sempre coloca uma situação meio paliativa, mas ele nunca assume, não, errei, peço desculpas, que é o correto. Não tem problema errar. Eu tenho aqui pelo menos um vídeo aqui em que eu errei e pedi desculpas. A gente tem que fazer isso. Mesmo que depois venha a pessoa, você pede desculpas, como se fosse um erro, né? Fica pedindo desculpas aí, o que é isso? Não, cara, é assim mesmo que funciona. Estamos sujeitos ao erro. Essa vinda do Olavo de Carvalho para o Brasil, ela traz algumas questões. Eu vou, inclusive, falar a respeito dessas questões, sempre pedindo para você dar o like aqui no vídeo. Não se esqueça desse like, hein? O like é muito importante. Se inscreva no canal também, esteja junto conosco aqui, ative o sininho para ser notificado dos nossos vídeos. Tem uma certa teoria da conspiração, vamos colocar assim, que até por ser uma teoria da conspiração, eu já... mas o que estão dizendo, o que já está sendo colocado aí nas redes, vou colocar só a título de informação para você, tá? As pessoas estão dizendo que o Olavo de Carvalho está vindo no Brasil para morrer aqui no Brasil, que a situação dele não é nada boa e que ele realmente estava numa situação já muito difícil, e que até para ele vir ao Brasil ele poderia morrer na viagem e tudo mais. Então, assim, pela fonte que eu ouvi, é de duvidar, mas, por incrível que pareça, é uma fonte favorável, é uma fonte olavista.
Então, você fala, puxa vida, né? Fica aquela dúvida, não é alguém que está falando para detonar o Olavo de Carvalho, é alguém que tem um apreço por Olavo de Carvalho. Mas falar isso eu considero uma situação que coloca em dúvida o caráter da pessoa, né? Se você gosta de alguém, você não vai desejar a morte para a pessoa. Eu mesmo tenho todas as ressalvas em relação ao Olavo de Carvalho, não desejo a morte dele. Então, existe essa primeira teoria. A segunda, e a que eu acho a mais correta, a mais adequada, é com relação aos custos. E aí sim faz muito sentido, porque os custos da saúde nos Estados Unidos é uma coisa assim pornográfica. Os Estados Unidos não têm SUS, né? Não tem um sistema único de saúde, um sistema universal de saúde. Então, a saúde, por não ser universalizada, ela é paga e a preço de ouro. Então a gente percebe que muitas coisas são baratas nos Estados Unidos, né? A gente vê que comida lá é muito barato, parte não só de alimentação, vestuário, até mesmo para comprar os gadgets, né? Essas marcas aqui que são bem baratas lá nos Estados Unidos. A gente percebe que as coisas são mais acessíveis do ponto de vista de consumo. Carro é barato, gasolina é barato, mas saúde e educação nos Estados Unidos é uma coisa realmente complicadíssima. Complicado. Então, não queira cair num hospital nos Estados Unidos que você vai ter que morrer com uma grana boa mesmo. E aí a gente fala realmente em números milionários aí. É coisa alta, é muita grana. E a faculdade é a mesma coisa. Tem gente que faz a faculdade e passa uma vida pagando o financiamento da faculdade. Então, é importante a gente colocar essas questões aqui. Nesse ponto, faz muito sentido que o Olavo venha a ser atendido aqui em um hospital público. O que não faz sentido é a retórica do Olavo, que sempre foi um crítico, sempre desceu o pau nas universidades, sempre colocou a USP lá no chão. A gente tem vídeo aqui dele descendo o pau na USP e agora está no hospital da USP. E agora está no hospital universitário. A gente sempre vê, principalmente os olavetes, né, os olavistas, sempre falando contra impostos, sempre falando contra as medidas socialistas nos governos, né? E a gente tem que lembrar que saúde pública, da forma com que nós temos aqui no Brasil, não é uma conquista da direita, tá? Não queira pensar isso. Se nós temos um SUS com todos os problemas do SUS, a gente tem um SUS em função de um pensamento esquerdista, esquerdopata, meu amigo. Não tenha dúvida disso. Com todos os problemas. Só que o SUS, com todos os problemas, tem salvado vidas. E não é pouco, não. E especialmente em um país onde há necessidade de uma saúde universalizada e há uma necessidade de uma proteção nesse sentido. Então aí um sujeito que passa a vida toda com o imposto é roubo, né, dos anarcocapitalistas, nessas horas não funciona. É um sujeito que passou uma vida inteira detonando a universidade, detonando as ações socialistas, esquerdopatas, se faz agora um beneficiário, né? É um sujeito que está aí fora do Brasil há muitos anos e vem agora usufruir. Eu não quero dizer que está errado e não vou aqui ficar fazendo proselitismo e nem ficar aqui nesse discurso vazio, tá? Ele é brasileiro, é um direito que ele tem, é um direito constitucional, então ok, cara. Mas a questão aqui é mostrar a hipocrisia. E a questão aqui é mostrar como que as coisas, na prática, elas se resumem a uma situação terrível no final, né? Em que você tem que encarar a realidade. E o último ponto é essa situação que está sendo colocada sobre a possibilidade dele ser preso. E sim, existe a possibilidade dele ser pelo menos intimado num processo em que ele está internado no hospital. E aí você tem a garantia, né? Óbvio, ninguém vai chegar lá
no quarto, né? Estou aqui um oficial de justiça e tudo mais. Mas a gente sabe que muitos processos em relação ao Olavo de Carvalho, eles não tiveram continuidade exatamente porque ele morava nos Estados Unidos, era complicado, existem, logicamente, muitas ferramentas jurídicas para você intimar alguém fora do país, é óbvio, existe essa possibilidade, isso acontece, mas era um pouco mais difícil. E o Olavo, estando aqui no Brasil e tendo um local específico onde encontrá-lo, e não podendo fugir desse local, existe uma possibilidade, não, repito, não invadindo lá o local onde ele está. Isso daí não, né? Ninguém vai chegar lá, abrir lá a sala onde ele estiver lá. Eu não sei se ele vai estar em uma UTI ou onde ele vai estar. Isso não existe, de fato não. Mas com ele no Brasil, existe sim a possibilidade dele receber notificações, para dizer pouco, e também, óbvio, ele pode ser intimado, pode receber intimações, ele pode ser chamado à responsabilidade em processos que estão em andamento e que não puderam ir para frente exatamente em função de não ter o Olavo de Carvalho um paradeiro. Então, a situação dele, e ele sabe disso, vir ao Brasil é uma situação que a gente percebe uma situação de desespero. Em um primeiro momento, talvez, e aí muito provável, por não conseguir pagar as contas nos Estados Unidos, que são altíssimas na saúde pública, né? Não existe uma saúde pública como a gente conhece aqui, e aqui sim ele pode fazer um atendimento, um tratamento gratuito. Então, é mais ou menos essa a situação que a gente está vendo. Se ele vai ser preso ou não, se vai acontecer algumas questões posteriores, isso primeiro, e aí é muito importante deixar claro, isso primeiro é levado em consideração o tratamento. Então ele está aqui para receber esse tratamento. A gente espera, é óbvio que a gente espera que ele saia bem, que dê tudo certo. Não acredito que ele veio aqui para morrer, né? Não é possível que ele saia dos Estados Unidos para morrer aqui no Brasil. Acho difícil, mas existe uma possibilidade, lógico, de não ser bem sucedido o tratamento. O que nós sabemos, e aí tem como a gente até dar uma certeza para você, é que a situação dele é grave e que ele precisa realmente de ter um atendimento por um período maior. Mesmo porque se ele fosse sair em uma semana ou mesmo em 10 dias, não justificaria ele sair dos Estados Unidos e correr o risco de fazer uma viagem, de ter problemas durante a viagem. É complicado tudo isso, né? Esse procedimento de saída dos Estados Unidos, de um hospital, para vir aqui, entrar em um outro hospital. Então, a gente sabe que todos esses riscos e tudo o que aconteceu se deve por uma situação grave. Esperamos que ele saia dessa e esperamos que, estando aqui no Brasil, ele possa sim responder aos ilícitos, porque o Olavo ele passou dos limites inúmeras vezes. Ele se utilizou do fato de estar em um outro país, de ter uma ou outra garantia, que na verdade a gente sabe que ele usava isso a favor dele contra pessoas e para, de certa forma, fazer coisas que a gente, para dizer pouco, né, a gente achava lamentável, mas que foi provado, são muitas delas ações criminosas. Você acha que o Olavo de Carvalho deve ser preso? Coloque seu comentário aqui. Você acha que ele veio aqui só para morrer e tá nas últimas e quer morrer aqui no Brasil? Coloque seu comentário aqui também. Nós estamos sempre aqui trazendo vídeos. Não se esqueça de dar o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, esteja junto conosco. A gente volta numa próxima.